Fala galera do Jovem Cast, hoje estamos começando mais um episódio e hoje a nossa semana tá um pouquinho diferenciada, tem aí uma data muito especial para os casais e para comemorar essa data nós trouxemos aqui um casal muito importante para o nosso distrito. Nós gostaríamos que vocês se apresentassem agora. Oi gente, me chamo Vitória, eu sou esposa do Alisson, mãe da Lara. E eu sou aqui da igreja do SIC e conselheira do Clube de Desbravadores SIC Esperto. Amém. A Lara tá vindo aí. Quantas vezes a Lara tá? Tá com 6 meses já. Já tá quase chegando. Tá ansiosa? Tô... Não muito. Tá. Eu sou o Alisson, eu sou aqui da igreja do SIC também. A gente tá morando lá no Vila Verde, mas a gente preferiu estar frequentando a igreja daqui do SIC. E eu sou diretor associado do Clube SIC Esperto também. Eu tive a oportunidade de ser esposo dessa maravilhosa mulher aqui. Ela é muito linda. Ai, para! E hoje, agora que a gente está num período especial, Dia dos Namorados, fico muito feliz aí de ter sido convidado aqui para estar falando com a Júlia hoje sobre o texto de hoje. E, gente, vocês têm algum recado para os casais aí que estão nos assistindo? Algum conselho? Vocês estão aí seguindo numa caminhada cristã? Como foi para vocês se encontrarem e, de fato, dedicarem a vida de vocês? Foi muito lindo. Eu não estive no batismo de vocês, mas eu assisti. Foi muito bonito. E como que foi para vocês? Tipo, essa comunhão ali, estando juntos? Não é fácil. Não é fácil no início. Você tem que ter muita paciência. Porque realmente, eu tô sendo sincero e claro, porque é um relacionamento com um ser que pode até ser totalmente diferente de você ou totalmente igual. Então, ela é totalmente diferente de mim. Não em muitas coisas, mas a gente tem que ter muita paciência no início, né? Graças ao bom Deus a gente segue a mesma religião, então a gente, consequentemente, a gente tem os mesmos hábitos. E os mesmos princípios. Exatamente. Sim, acordar, ler a Bíblia e tudo mais. É maravilhoso, né? Você encontrar uma pessoa que segue os mesmos princípios que o teu e é isso. Exatamente. Bom, fica aí de conselho para os nossos jovens, né? Mas, gente, a nossa lição, ela justamente está falando algo que nos leva a pensar sobre essa parte aí de namoro, de comunhão. Ali a nossa lição ela vai estar falando sobre o nosso coração. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que a gente pudesse convidar mais uma pessoa que está faltando aqui hoje, que é Jesus. Algum de vocês poderia se voluntariar para orar, para estar convidando Jesus? Eu oro. Oremos. Querido Deus, amado Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conduzindo esse podcast, que o seu Santo Espírito fale através de nós, que não sejamos nós, Pai, aqui, mas sim o seu Santo Espírito. Que o Senhor venha estar confortando nossos corações, abençoando, Pai, e é isso que eu te peço e agradeço. Em nome, por amor de Jesus, amém. Amém. Quando vocês viram ali o texto bíblico dessa semana, que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 17, quando vocês viram o tema, o altar e o coração, quando vocês viram ali a tirinha também, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando? Até porque a tirinha dessa vez ela nos surpreendeu, até porque geralmente ela tem algo, uma escrita acompanhada. E dessa vez não, precisou apenas de algumas imagens para comover o nosso coração de fato. O que vocês interpretaram? Quando vocês abriram apenas isso, não viram qual que era o conteúdo, o restante da lição? Bom, eu vi ali a Bíblia e o coração, né? Refletindo no coração da pessoa. Então, ela mostra que o que está acima ali do altar deve refletir no nosso coração. E provavelmente aborda a relação entre a adoração e o estado do nosso coração. Sim. Alisson, o que você interpretou? Eu entendi ali que o altar e o coração. A gente tem que saber diferenciar aonde a gente está adorando. Porque ali o menininho aqui parece que ele
Ele separou um momento ali com ele, né? Colocou uns livros ali e deixou a Bíblia assim. Então ele, basicamente, ele preparou um altar para ele, para Deus, e ele tá se preparando para estar prestando um culto ali de adoração para Deus ali naquele momento. Então eu basicamente acho que é isso. Sim. E é interessante porque sempre quando a gente pergunta, a gente nota o quanto as pessoas podem interpretar de forma diferente, né? Bastante. Eu interpretei que ali a Bíblia está sendo o guia do coração do garoto. Ele está deixando de fato a palavra inundar no coração dele para que ele possa transmitir aquilo, para que ele não deixe se guiar por desejos carnais, por exemplo. Sim. E quando eu fui ler o texto bíblico, eu vi ali que Jeremias, quando ele tem o encontro com Deus, ele reconhece, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que ele não é digno daquele encontro. E quantas vezes nós, jovens, hoje, não vamos nos encontrar a Cristo sem antes reconhecer a nossa pecaminosidade? Quantas vezes a gente se chega a Cristo se colocando em uma posição totalmente diferente do que nós realmente estamos? Como que vocês acham que a gente pode compreender de fato a nossa pecaminosidade? Como que faz para que a gente compreenda que nós somos pecadores? Como que a gente pode compreender? Eu acho que, de fato, a gente, tendo bastante comunhão com Deus, a gente percebe, lendo a Bíblia, que tudo que está escrito ali, a gente faz ao contrário. Se a gente está fazendo algo ruim, vai estar ali. O que não é pra gente fazer é um manual. Eu costumo dizer que é um manual de vida. Se você quer aprender a viver bem, quer aprender a ganhar bastante dinheiro, né? Porque ali ensina, tem ali o Provérbios, ensina bastante. Então é um manual ali de como você não pecar, como você se afastar do pecado mais e se aproximar. Orientação, né? Exato. E se aproximar mais de Deus ali, do Espírito Santo, com toda certeza. É a melhor opção ali no momento. Eu acho que é o Espírito Santo, né, que nos convence do pecado. E a lei, né? A gente só sabe que a gente peca porque tem a lei que nos ensina que é o certo e o que é o errado, né? Como o Alisson disse. A palavra de Deus está ali em um manual sobre o que a gente deve ou não fazer. Então, o Espírito Santo, ele vem estar nos conduzindo e nos mostrando que o que a gente está fazendo é certo ou é errado. Sim. Tem um versículo em Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, que diz o seguinte. Ali Paulo, ele está reconhecendo sobre a sua tamanha pecaminosidade. E Paulo, ele foi um grande apóstolo que falou e pregou sobre a mensagem. Ele poderia ser alguém que, cara, eu sou uma pessoa incrível. Ele era uma pessoa incrível. Sim. Mas ele ainda assim reconhece o quão pecador ele é. E no versículo diz o seguinte. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhece que ele é o principal pecador. E quando eu li esse versículo, a minha cabeça, explodiu. Porque Paulo, pra gente hoje, ele foi um pregador incrível. Sim. E ele, mesmo sendo um pregador incrível, estava reconhecendo. Quantas vezes nós, jovens ainda, não colocamos, cara, meu ministério está, perfeito, está indo muito bem, está fluindo muito bem, mas a gente acaba deixando o nosso ego se levar. Tomar conta. E aquilo deixa de ser para Jesus. Passa a ser apenas por nós mesmos. Sim. E, falando nisso, isso leva num ponto de permissividade. Por exemplo, eu tô ali no meu ministério, tô com os meus jovens, em um momento de descontração, eu faço algo que não vai de acordo com o que está na Bíblia. Às vezes eu tô ali com os meus amigos e eu acabo pecando, falando um palavrão. Mas tudo bem, porque foi só um palavrão. Depois eu vou cuidar e não vou falar mais. Mas eu estou ali cuidando do sábado, mas acabou que eu fui fazer, um bolo, digamos, para adorar a Cristo, para ter aquele momento com os meus amigos, e faltou um ingrediente, mas é só um ingrediente. Então eu posso ir ali rapidinho, comprar ele, porque é só um ingrediente. No Já próximo que é pros sábado, amigos da igreja? sim, Mesmo. é pela obra, né? É. E eu acabo indo lá, gastando no sábado, tirando o foco do que realmente deveria ser guardar o sábado. Essa é a permissividade. Esses pequenos detalhes que a gente vai deixando passar.
o que pode ser um risco na vida, tipo, do jovem ou de um cristão? E permitindo essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes. Eu acho que esses pecados, eles vão acabando virando um hábito na nossa vida. E a gente acaba perdendo a nossa salvação, né? Que é o céu, que é o principal. E quando a gente vê, a gente já tá perdido no pecado sem nem menos perceber. Sim. Porque é de pouquinho em pouquinho esses pecadinhos que vão Acabar gerando coisas maiores, né? sim, Se intensificando, se tipo... intensificando. Por exemplo, no quesito de palavrão. Acabei soltando palavrão, mas tudo bem, na próxima eu cuido mais. Aí na próxima eu não cuidei, mas eu tenho o mesmo pensamento. Então a gente mesmo vai hábito. virando vai um estar hábito. desviando, sim, vai acabando deixando pra cuidar, tipo, sei lá, mês que vem eu cuido mais, mês que vem eu cumpro um propósito com Deus e eu fico o mês todo sem falar Sim. palavrão, mas depois você volta, porque acaba virando um hábito. Sim. E quando você vê, você já tá agindo com naturalidade, usando aquilo como propósito. Ou mesmo na parte de transgredir o sábado, né? Sim. Ah, eu vou ali comprar uma mistura ali que eu esqueci, Sim. mas aí no próximo sábado acontece mais alguma coisinha. Aí você, não, mas essa coisinha de nada não vai dar nada. Deus vai me perdoar. Sim. Depois eu oro e peço perdão e pronto, ele vai passar. E é nisso que a gente acaba se perdendo. A gente tem que ver o que tá em jogo, né? Que é a nossa salvação. Sim. Igual a Vitória falou, a gente tem a oportunidade ali de aceitar ou não, né? Então a gente fazendo essas coisas, consequentemente, infelizmente, a gente perde a salvação por causa disso, mas a gente não sabe, entendeu? A gente vai saber lá no dia do juízo final. Então, é muito isso, a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas coisas, principalmente no sábado, que é muito mais fácil tá deslizando, tá pecando. Enquanto a nossa fé é né? infelizmente. testada de sábado, né? Nossa, é demais. É, muito. Muito, muito. Vendo sobre isso, quão importante é a renovação da nossa mente para que a gente não deslize nesses pequenos detalhes? Por exemplo, às vezes, de fato, chega em um momento onde vira hábito. Como que a gente pode proteger e blindar a nossa mente para que aquilo, de fato, não vire um hábito? Ou renovar a nossa mente para que aquilo deixe de ser um hábito? Eu digo que... Eu falo por mim, né? Se eu não tiver uma comunhão diária com Deus, em menos de uma semana eu já não tô mais lendo a lição, já não tô mais lendo a Bíblia, já não tô mais orando. Então isso acaba a prolongar. Sim. Isso prolonga uma semana, 2 semanas. Às vezes daí eu vejo já faz um mês já que eu não foco na lição, entendeu? Então a gente tem que ter essa base, esse princípio, esse foco dia a dia ali, pelo menos na parte da manhã. Eu sou assim, entendeu? Se eu não acordar e não for direto, ali o meu altar é no meu sofá, que eu faço, eu coloco ali as minhas coisas, eu não consigo fazer na cama, então eu vou para um sofá, coloco ali a minha Bíblia, meu estudo. Sim. E vou ali e começo a estudar, e eu prefiro estudar assim. E Deus, ele não quer que a gente faça por ser uma obrigação, porque ele mandou, mas sim por amor a ele, pelo propósito, né, que é o que é melhor para nós, né? Sim. E falando nisso, ali na rede semântica, na quarta-feira, a gente acabou lendo essa palavra durante a lição, mas eu gosto muito da rede semântica, porque ela traz a mesma palavra que a gente leu continuamente, para que, tipo assim, a gente pense só nela, para que a gente medite e se aprofunde só nela. A palavra da semana era coração. Vocês ligaram alguma outra palavra à palavra coração? Eu coloquei ali adoração, né? Que nós temos que adorar a Deus de coração, né? Não só superficial. Então, eu coloquei adoração, coloquei intimidade, que é o relacionamento diário que nós temos que ter com Deus, que tem que vir do nosso coração, né? Sim. E do amor a Ele. Assim do como amor a gente tava Ele. comentando. Exatamente, não uma coisa superficial, sabe? Igual, eu tenho uma história, eu não lembro de qual lição que teve, que falou sobre um versículo bíblico, de um pai estava com o filho na igreja, e aí tinha um fariseu orando. E ele tava orando, falando palavras bonitas e tudo mais. E ele falou, e tava se exaltando, tipo, ai, Senhor, eu devolvo o teu dízimo, eu
eu venho na tua casa, faço oração, ajudo o próximo e tudo mais. E ele tava orando com uma forma de se exaltando. E já tinha um outro lá que era... Eu não lembro o que ele era, mas eu sei que ele... Um cobrador de imposto, eu acho. Não sei. Só sei que ele falou, ai, me perdoe, Senhor, que eu sei que eu sou errado, que eu sou falho, que eu sou pecador, tudo mais. E dali Deus falou que a oração verdadeira que ele sentiu veio, mas do pecador ali, que estava se humilhando, do que o outro que estava se exaltando, né? Sim, porque ele estava reconhecendo o seu tamanho pecado. Sim, e o orgulho que tinha no coração do outro não fazia ele reconhecer as falhas dele. Sim. Quanto o nosso coração ele pode nos enganar, né? Ixi, Às vezes a gente tá falando algo e... Ai, porque eu tô deixando meu coração me guiar e tudo mais. Mas muitas vezes o coração ele vai naquilo com os nossos desejos carnais. Vai de acordo com o que a gente quer, não com o que Deus quer. Por isso é tão inteligente quando a gente usa de fato o raciocínio muitas vezes também. Porque a gente vai lendo, a gente vai acompanhando. Se a gente tiver aquela comunhão, todas as nossas outras decisões, elas vão estar de acordo com os nossos princípios. Porque a gente está lendo aquilo diariamente. Sim. Já entra novamente no que a gente estava falando sobre cuidar da nossa mente, como que a gente pode proteger ela para que a gente não caia. Porque se a gente tiver, de fato, que você estava falando sobre a nossa comunhão diária fortalecida, a gente não vai cair nessas pequenas coisas, a gente não vai se deixar enganar. A gente vai cada vez mais se fortalecendo, né? Sim. A gente já não vai mais caindo nas pequenas tentações assim, diariamente. A gente vai nos blindando mesmo. A gente vai ficar percebendo, eu consegui me blindar disso. Não chega a ser tão fácil cair no laço do inimigo. Você vai, amadurecendo espiritualmente, né? E o quanto é importante essa fase, ainda mais quando você é jovem, né? Que é posto a tantas provações diariamente. Alisson, você ligou alguma outra palavra? A palavra coração? Aqui não tá a minha lição, mas é do pessoal da produção. Mas na minha eu coloquei mente, eu vi que a Carol também colocou, que a mente precisa estar ligada ao coração. Igual eu expliquei há um bom tempo, a gente não pode ser aquelas pessoas que digam que tem que seguir teu coração, tem que fazer o que teu coração mandar. A gente não pode ser assim de fato algum. A gente tem que raciocinar, interligar o que é real, o que não é, o que está fora dos princípios de Deus, o que não está. E é isso, a gente tem que tomar cuidado para o nosso coração não se contaminar. Porque é muito fácil. Não é difícil, entendeu? O pecado tá aí, muita gente cai. É igual um viciado, por exemplo. Um viciado não sai do que ele é viciado de uma hora para outra. Ele tem que ter uma constância ali para estar sendo liberto de um dia para o outro, de um momento para o outro. É muito difícil. A lição de quinta-feira, ela trouxe uma frase que eu achei muito importante. E eu gostaria de ler aqui hoje. Ela é bem curta, mas fez a minha cabeça explodir um pouco. Que diz o seguinte: aquilo em que escolhemos nos concentrar é o que escolhemos nos tornar. Se a gente se concentra em coisas mundanas, se a gente se concentra apenas nos nossos desejos carnais, a gente acaba se tornando aquilo. Sim. A gente acaba deixando aquilo virar hábito na nossa vida. A gente acaba deixando aquilo nos guiar. E na tirinha, a gente já vê que o que tem que nos guiar não são os nossos desejos carnais, mas sim a Bíblia, a palavra. Sim. Quantas vezes a gente perde tempo de estudar a Bíblia para ir ver conselhos em redes sociais ou ver o que um psicólogo fala? Tudo bem, pode ir ver o que um psicólogo fala, não tô desmerecendo. Mas a gente tem a palavra ali. Essa frase, ela já tá marcada ali na lição. Eu peguei e marquei... Marcou por cima. E coloquei ali do lado ainda uma pergunta para mim fazer para mim mesmo. No que eu estou ocupando meu tempo, né? Porque eu me peguei nessa lição, foi maravilhosa muito pra mim, porque eu percebi que realmente muitas coisas estavam ocupando o lugar de Deus na minha vida, assim, por exemplo, rede social. Eu tava percebendo que eu tava muito viciada, gastando muito tempo com isso, e isso tava afetando até o meu trabalho, porque eu trabalho com a internet também, né? Eu preciso ali postar o meu marketing no Instagram, então eu tenho 2 Instagrams, né? O meu pessoal e o do meu estúdio. Então... E eu percebi que eu não tava mais nem postando nada do meu trabalho, de tanto tempo que eu perdia no meu pessoal.
vendo vídeos inúteis. Então, eu coloquei ali no que eu estou ocupando meu tempo. E com isso, agora que eu tô mexendo no celular, assim, às vezes aparece um vídeo, eu percebo, eu fico, não, vou parar, porque senão, se eu começar, Sim. eu vou ficar aqui, vou perder meu tempo, vou ficar horas e... Quando vou você não perder o vê, tempo. passa 1 hora, 2 horas Exatamente. e você nem se mexeu E de onde você agora, tá. São estou- tentações que a gente acha que são nocivas, né? eu estou sendo Demais. o Espírito Santo do Alisson, porque agora eu vejo ele ali vendo vídeo e eu vejo que ele fica um tempão ali e eu falo pra ele, amor, você tá há muito tempo? Amor, você tá viciado? Amor, para. Porque eu percebi isso em mim, que eu tava sendo errado, né? Eu tava, assim, cara, tava desenvolvendo até o TDAH, né? Que realmente acontece. A gente começa a perder noção, assim, do tempo aqui fora, assim, das coisas. A gente esquece muito facilmente. Aí, então, eu sei quanto isso tava sendo ruim pra mim, até que eu tô melhorando, né? E daí eu vejo com o Alisson, eu não quero isso pra ele também, né? Então eu falo, amor, você tá há muito tempo? Daí eu pegava o celular dele, amor, você tá vendo muito vídeo? Tá aí a importância de não ser um jogo desigual, né? Exatamente. Sim. Mas, gente, vocês têm alguma história nesse sentido de que vocês... Bom, a Vitória acabou de contar uma já, né? Mas vocês têm alguma história onde vocês acabaram sutilmente se deslizando porque acreditaram que estavam fazendo o correto ou deixaram o coração enganar e depois que perceberam ficaram, putz, como foi fácil ser enganado dessa vez? Vou dar o exemplo ali da minha infância, não, da minha adolescência ali pra baixo dos 17, que até então eu não conhecia a igreja adventista antes dos 17 anos. E o meu ensino médio ali foi com um grupo de amigos ali que não era da igreja, não era adventista, não era nada, entendeu? E eles faziam tudo o que dava na telha deles. E nisso, para eu conseguir ter a amizade deles, para eu conseguir ter Estar ali ao meio deles. sim, ter a valorização deles ali no meio da roda, eu acabava fazendo o que eles gostavam. Por exemplo, a gente saía ali, ia pra um lugar, daí... Que não condizia com o que você Sim. acreditava. E eu sabia, entendeu? Eu sabia que não Que era fazia parte de mim, eu sabia que não era certo, eu sabia que era errado. E eu acabava a me sentir muito mal. Muito Ia mal. pela influência. E mesmo assim eu ficava até o final, entendeu? E isso é muito ruim mesmo. E você, Vi? Você já contou uma, né? É exigir demais da mente de uma mãe. É cérebro de grávida, tá, gente? Ai, eu não lembro. Tipo, com certeza tem. Sim. Muitas, mas... Eu não acho sei que uma pra me falar agora, assim. quando a gente é jovem, a gente é testado ali diariamente em Nossa. todos os lugares. Sim. Tipo, no trabalho, na faculdade. Na faculdade, principalmente. Às vezes a gente tá ali tendo uma aula com um professor, ele acaba soltando... É que já aconteceu, gente. Ele acaba soltando alguma frase que não condiz com o que você acredita. E, tipo, você fica quieto. Ao invés não de pode. se impor. Sim. E você Eu acaba, sou muito tipo, isso. aceitando aquilo, porque você fica com vergonha de Sim. impor o que você acredita. E daí, sutilmente, aquilo acaba virando, tipo, contínuo na sua vida. Você escutar outras pessoas falarem coisas que você não acredita E ficar quieto. e ficar quieto. E Eu não te impor entendo. e não falar. E tá totalmente errado, né? Sim. A gente tem que se impor, a gente tem que falar. Porque a gente vai ser cobrado disso, né? Lá no juízo. Tipo, ó, se você tivesse falado pra aquela pessoa aquele dia, essa pessoa, por você ter falado, ela teria se convertido. Às vezes nem aquele professor, mas sim as outras pessoas Que estavam ouviram na o que ele sala. falou, né? Sim. Já aconteceu uma vez onde um professor, ele acabou falando falando que não tinha algo que estava escrito na Bíblia que estava escrito. E eu sabia. Eu acho que o problema dele era que eu sabia que estava escrito. E aí eu escutei aquilo e na primeira assim eu deixei passar. Falei, não quero que ele já me conheça, porque eram as primeiras aulas. Falei, não quero que ele já tenha essa visão de mim. Vou esperar a aula passar, no final eu falo com ele. Mas aquilo ficou me conturbando na mente. Porque eu fiquei, cara, tipo, tudo bem, eu conheço. Mas e as outras 50 pessoas que estão na sala? Vão sair acreditando. Aí ele já estava em outro assunto, mas eu levantei a mão, voltei naquele só pra, tipo... Corajosa. Mas nem Mas sempre a gente- acontecia. Mas é o que a gente tem que ser. Igual Jeremias, foi corajoso. E por ele ser professor, ele tem uma influência enorme Sim. ali na sala. E como é 50 pessoas, quem não conhece da verdade igual você conhecia, vai acabar acreditar no saindo que ele acreditando disse. naquilo. Com certeza. É porque você sabia que você tinha que fazer aquilo, porque você desde da sua caminhada espiritual,
te ensinaram isso, né? Que você tem que... Sim, mas o que é interessante pensar é que quando aconteceu, eu não fiz. Depois que, tipo, acho que o Espírito Santo ficou ali, tipo, Júlia, faça isso. Aí depois eu fiz, mas eu deixei tardiar um pouco, então eu deixei algumas pessoas E a gente sente, né? A gente sim. sabe que a gente tem que falar. É uma culpa que vem depois, né? O Espírito Santo, ele toca a gente, mas... Então, pra gente ter essa coragem, igual você teve, a gente tem que ter comunhão. Sem comunhão com Deus, a gente não vai conseguir isso. A gente não vai ter essa coragem, né? Igual você teve, igual Jeremias teve quando Jesus chamou ele, mesmo ele sendo muito jovem. A gente se acha jovem demais pra isso, mas é o nosso chamado, né? Deus chama independente. E a gente tem que estar com o coração aberto pra ouvir esse chamado e receber ele. Sim. Gente, vocês como jovens, como um casal jovem, vocês já falaram, mas, tipo, vocês como pessoa única, sei que agora vocês já se tornaram um só, mas, Vitória, você tem algum recado de como os jovens eles podem cuidar ou como eles podem manter essa comunhão para não se deslizarem? Aí, se você quiser dar esse recado, pode dar já diretamente pra câmera. Tá bom? Ai, gente, Calma aí, conselho, tipo um conselho final. Tipo, jovem. Posso começar, então? Pode, Posso fica começar? à vontade. Eu digo que a internet pode parecer importante agora, no início da tua vida. Você pode estar sendo muito jovem, mas a gente não pode deixar as mídias tomar conta da nossa vida. Muitas das crianças, dos adolescentes de hoje em dia querem viver no celular, viver de jogos, viver de vídeos, influencers, muita coisa, e não é isso. Não é isso. A gente tem a Bíblia, que é o nosso manual de viver, para viver. Deus, ele fez a gente para estar servindo ele, para estar adorando ele. Ele não fez a gente pra gente adorar outras pessoas, muito menos adorar coisas que não existem, que é jogo e etc. Mas entendam que a Bíblia é importante, a família de vocês é importante, pai e mãe. Às vezes tem uma roda ali de família que tá ali, todo mundo junto, mas ninguém tá conversando. Tá todo mundo ali no celular, mensagem, vídeo, jogo. E isso é muito ruim. Então, para você jovem que tá escutando a gente aí, possa estar colocando um pouco a mão na consciência ali e ver se você não tá passando muito tempo ali no celular, sem ter muito contato com a tua família, sem ter uma comunhão ali diária com Deus, porque Ele vê o nosso interior, Ele sabe o que a gente está passando, o que a gente está vivendo dia após dia. Então a gente tem que ter ali a noção do que a gente está entregando para Ele, como diz aqui, o nosso altar, como que está sendo o nosso altar para o Deus, porque Deus, Ele é santo, Ele é santíssimo. Então tudo que a gente for fazer para Ele, seja na igreja, seja fora da igreja, a gente tem que fazer com reverência, a gente tem que fazer com um pensamento de que Ele está aqui, Ele está presente. Ele não é qualquer pessoa que vai estar habitando na nossa vida, então Ele é muito importante, Ele é mais importante que muitas coisas da nossa vida. E é isso. Esse é o meu recado. Meu conselho é esse também, é você perceber que o jovem de hoje em dia é muita tecnologia, gente. O mundo de hoje tudo é tecnologia. Sim. Então, você realmente diminuir esse tempo, perceber o quanto tempo você tá ali. Realmente, ali na hora que a gente tá usando, né, usufruindo, é como se tivesse sendo um conforto, como se estivesse dentro, tipo, de uma bolha que é bom, é gostoso, é confortável. Mas depois, tipo, leva a gente a se prejudicar. E a gente se sente vazio um pouco por causa disso. E fala que, também que eu já escutei, que o vazio que tem dentro de nós é do tamanho de Deus. Então, tenta se blindar um pouco com isso e tentar colocar Deus em primeiro lugar, em vez dessas tecnologias de hoje em dia. E aqui na parte da lição diz que quais são os ídolos do coração mais comuns hoje em dia. Então é isso que a gente falou, né? Internet, tempo de qualidade que você não passa com a tua família, entendeu? É tempo de qualidade que você não passa com a tua família, que você pode estar passando. Por exemplo, eu moro com a Carol agora, hoje em dia, né? Ali na Vila Verde, mas os meus pais, eles moram ali no Sabará. É um pouco perto,
Mas mesmo assim é meio difícil de eu ir lá, então eu nem sempre tô indo lá. E eu sinto falta deles, eu sinto falta da presença deles, né? Um amor de pai, um amor de mãe. E quando eu vejo algum jovem ali que tá do lado da mãe, não dá atenção pra mãe, não dá um carinho, às vezes tá ali no celular, não sai do celular de modo algum. Nossa, isso me dói o coração, porque eu falo, nossa, se ele tá tendo a oportunidade de estar ali tratando bem a mãe dele, passando um momento ali, e não tá, entendeu? E eu tô aqui cheio de vontade de estar com a minha mãe e ela tá lá do outro lado. Então, é basicamente isso, entendeu? A gente tem que valorizar o tempo de agora, valorizar ali os nossos familiares, as pessoas com quem a gente ama, porque a gente não vai ter todo mundo para sempre, né? A gente tem que pensar isso, a tecnologia vai estar aí até o mundo acabar. Cada vez se desenvolvendo ainda mais. Cada mês aumentando mais. Então, o ser humano a gente não vai ter, entendeu? Um vô, uma avó ali que já tá acamado ali, a gente já não vai ter mais eles daqui a uns anos. E a gente tem que se colocar no lugar, tem que entender que uma hora ou outra eles não vão mais estar aqui e a gente tem que aproveitar esse momento com eles. Sim. Tem que priorizar bastante isso. Na pergunta que o Alisson falou, né, do quais são os ídolos do coração mais comuns hoje em dia. Não só para os jovens também, né, para os adultos e idosos. Público em geral. Sim, público em geral. Eu coloquei aqui fama, dinheiro, trabalho, a aparência, a nossa vaidade. Sim. Vício em redes sociais, tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Então, tudo aquilo que a gente está contemplando mais são os ídolos do nosso que a coração. gente coloca à frente de Cristo. Sim. O que o Alisson falou também remete muito a Cristo. Cristo, ele está ali a todo tempo, nos esperando. Mas quantas vezes nós deixamos ele de lado e colocamos os nossos ídolos à frente dele? Sim. Cristo, ele pede o nosso coração. Mas o que nós estamos colocando no nosso coração à frente de Cristo? Nós, às vezes, já estamos com o nosso coração preenchido de coisas que são fúteis, ao invés de deixar o nosso coração para que Deus possa preencher. Às vezes a gente não coloca Deus em primeiro lugar, porque assim, eu gosto de ter a comunhão com Deus logo de manhã, né? Sim. E às vezes a gente acorda atrasado para trabalhar. Então a gente tá fazendo o quê? Colocando o trabalho na frente de Deus. Sim. E aí é isso que o inimigo faz. Faz a gente não ter tempo. É ele que nos deu aquele trabalho, né? Exatamente. E o inimigo faz isso, a gente não ter tempo para poder ter a comunhão com Deus. Sim. Então a gente tá colocando sempre trabalho, mais trabalho primeiro na frente de Deus para ter o quê? Mais dinheiro. Por quê? Porque a gente tá fazendo muita conta. Por quê? Muita vaidade. Porque a gente tem muita vaidade. Por quê? Porque a gente escadinha. fica muito nas redes sociais que influenciam o quê? É muito produto novo, é muita roupa nova, tem que estar na moda, cabelo. Tem que acompanhar a tendência Exatamente, do mundo. Tem que acompanhar a tendência do mundo. Isso faz a gente ter mais conta que vai virando uma bola de neve a cada. Exatamente, isso vai tirando o nosso não foco agregando de Deus. em nada. Nada. Gente, a lição, vocês viram que a gente começou falando sobre o assunto e ela já foi gerando outros assuntos. Bastante. Sim. Mas o conteúdo dessa lição, ele nos trouxe muitos levantamentos e coisas que a gente pode pontuar. A gente encerra o episódio de hoje com uma gratidão no coração, porque foi Deus que foi encaminhando cada passo da nossa conversa. E para que a gente possa, de fato, compreender tudo que a gente falou aqui, para que a gente possa levar como verdade, pôr como verdade dentro do nosso coração e deixar, de fato, que Deus habite nele de todo o seu amor e toda a sua gloriosidade, gostaria de pedir que, já que a Vi fez a primeira, Alisson, você pode fazer a última oração, para que a gente possa ter todo esse conteúdo que a gente trouxe daqui como, de fato, algo que habite dentro de nós. Para que a gente leve isso a sério e não desligue o episódio, saia e mude para outras coisas que vão ser fúteis para nossa vida. Sim. Pode fazer essa oração? Faço. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá todos os dias, que o Senhor nos deu hoje de podermos falar para os jovens, falar para até mesmo os adultos, que as pessoas possam colocar a mão na consciência e tudo que foi dito aqui nessa mesa diante do Senhor possa estar fazendo com que o Espírito Santo haja nessas pessoas dentro do seu lar, que essas pessoas possam estar se incentivando cada vez mais, uma ajudando a outra ali todos os dias, para que elas possam fazer tudo
para a honra e glória do Senhor, Senhor Jesus. Que tudo o que fizemos aqui seja para a tua honra, para a tua glória, né? E é isso, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por vocês gente aceitarem que o agradece. convite. A gente que Deus agradece. abençoe muito vocês, Deus abençoe muito a Lara Amém, também. muito obrigada. Que vocês sejam muito felizes juntos nessa caminhada cristã. E que possa vir muito mais Laras aí pela frente também. Ela vai assistir esse podcast, hein? Um beijo, minha filha, te amo. Amém. Se vocês tiverem um recado, essa é a hora pra vocês mandarem um beijo pra Lara, pra vocês mandarem um beijo pra família de vocês. Fique à vontade. Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, a Ábia, porque ela pediu. Beijo, mãe, te amo. Vocês podem convidar minha mãe também, porque minha mãe fala muito bem. Amém. Ela tem bastante conhecimento. Minha mãe tem bastante conhecimento, eu gosto de ouvir minha mãe falar. Quero mandar um beijo pra ela também, minha sogra. Ah, Um beijo. você tá vendo? Porque hoje, antes da gente vir pra cá, eu pedi pra ela. Ela ajudou. A gente pediu pra dar uma recapitulação ali da lição, por mais que ela não tenha estudado, né? Sim. Ela ajudou também. Carta aí. Mas ela ajudou a gente bastante ali no quesito da lição. Ela gosta foi muito maravilhosa. da lição da escola sabatina. Ela sempre me pergunta: você tá estudando a lição da escola sabatina todos os dias, Vi? Porque ela sabe, né, quanto que é bom. Ela Sim. gosta muito, faz muita diferença na nossa vida. Com certeza. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu clube Six Perto. Ah, tinha que Meu ter. clube do coração. Sim, olha, gente, né? Participem do clube. Participei no clube. Sim, o clube de Quero jogador mandar- é ótimo. Quero mandar um beijo também pra minha mãe e pro meu pai. Eles vão assistir esse vídeo, eu vou mandar pra eles. Eles não são adventistas, né? Mas se Deus quiser, Deus vai Tocar no coração. tocar no coraçãozinho deles aí. Eles vão estar se tornando adventista, porque é uma religião muito boa. Falar pra vocês, eu nunca tinha encontrado uma religião tão boa igual essa. Fui bem acolhido. O Clube de Desbravadores desencadeou muita coisa. Eu não era assim, eu E não agora, ó, conversava muito bem. Diretor eu era, associado. Vocês Agora eu viram? sou diretor associado, então eu tinha muita vergonha. Eu era gordinho, eu era pequenininho, daí eu tinha muita vergonha com bastante coisa. O apelido dele era Teodoro. Dos hábitos Teodoro, esquilos. Teodoro, Teodoro. tão gordinho Poderia que ele ter era. falado isso no começo, né? A gente Verdade. teria chamado ele de Teodoro. Não, não, por favor, não me lembro dessa época da minha vida. Mas foi eu agradeço a tudo, quero fazer um apelo pra minha mãe ali também, né? Minha mãe e meu pai, minha família, um beijo. E o Clube Six Perto também, que tá no nosso coração ali agora também. Porque eu era do Ellen White antes, né? E agora eu tô no É Six bom Perto. relembrar. Exato, um beijo pro pessoal do Ellen White, do Stauros. Dos Tauros. São minha família do coração ali. Aí tá a oportunidade Os pra eles clubes. comentarem também, né, gente? Sim. Por favor. Falem o que vocês acharam sobre a lição, sobre a gente ter trazido eles também. Sim. Então, a família do Alisson também, a gente manda um abraço do podcast pra eles, pra Abby, em principal também. Aí ela tá com o nosso distrito, a gente conhece muito bem ela. Então, Pode chamar ela. amém. Mas, em especial, a gente agradece a pessoa você que está aí assistindo do outro lado da tela. Exato. A gente agradece a sua companhia até aqui. E a gente também faz um pedido para que a gente possa estarmos juntos na próxima semana, na próxima quinta-feira, tratando sobre mais um tema da nossa lição. Aqui embaixo, já esqueci o que tinha aqui embaixo. Aqui embaixo encontram alguns links que vocês podem, se vocês gostaram desse conteúdo, também tem outros estudos que vocês podem estar tratando sobre alguns versículos da Bíblia, algumas histórias da Bíblia. Então vocês podem acessar os links e conhecer ainda mais sobre alguns assuntos, tanto da Igreja Adventista, mas também da lição da Escola Sabatina. Então até a próxima quinta-feira e um beijo. Um beijo.